Olá, rapaziada. Hoje nós estamos aqui mais uma vez. De cada dia a gente tem melhorado a nossa performance das pessoas que vêm participar aqui no podcast dando entrevista. Hoje nós estamos recebendo a grata companhia do meu amigo de anos, o Felipe Brasil. Hoje, atualmente, ele é subsecretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai falar muito sobre isso. O Felipe vai depois dizer qual é o que ele tem de histórico escolar, como é que até onde ele foi, do mestrado, doutorado, essas coisas que normalmente a gente fala, para poder, normalmente é para poder, as pessoas que vão assistir, elas têm um pouco de saber quem é o Felipe Brasil, de onde ele veio, o que ele fez. Claro, você estudou na Rural e todos os grandes engenheiros agrônomos, como você estudar na Rural. A Rural é uma casa fortíssima dos engenheiros agrônomos. Eu vou até convidar o doutor João para vir, o professor João para vir aqui, que eu acho que ele continua lá na Universidade Federal da Rural. E é isso. Bom, vamos aqui. Aqui nós temos aqui, ó, o ABRAIP é do meu amigo Jorge Omar, é a Associação Brasileira de Entidades que fazem a inspeção predial de gás. É comercial em prédios comerciais e prédios residenciais. Qualquer pessoa que quiser fazer inspeção predial de gás, liga para a ABRAIP, fala com o Jorge Omar indica uma empresa correta, séria e honesta que faz esse tipo de serviço. Excelente. Esse aí é o Papo de Engenharia, que é o nosso papo aqui, essa ideia que a gente teve, já vai fazer um ano, estamos com quase 100 programas realizados, a BRAIP de novo, tinha passado 10 segundos, eu pedi para aumentar para 10 segundos e acabou, atrapalhou um pouco. Bom, vamos ver se troca. A IBEC é do Paulo Dias, grande Paulo Dias, um dos maiores engenheiros, se não o melhor engenheiro de custo do Brasil. Ele tem esse Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que ele gosta, que ele oferece vários cursos. Quem quiser, liga para lá, fala, eu quero um curso, oferece lá uma bolsa, um desconto. E essa daí é a Contec Engenharia, consultoria de elevadores, que é do meu amigo Barata. Perfeito. Barata tem uma empresa de consultoria, de outras coisas, consultoria de elevadores também. Bom, ô Felipe, aqui sempre tem uma pergunta de prática, a gente começa a conversar, e a conversa nossa é o seguinte: como é que você chega na engenharia? De onde você veio para chegar na engenharia lá na Rural, que diga-se de passagem, se não é a melhor escola de agronomia do país, está entre as 3 primeiras ou as 2 primeiras. Diga aí, Felipe, obrigado por ter vindo. Pô, eu que agradeço. Mano. Você é o subsecretário, eu sei que é difícil. Você fez uma concessão a um amigo, e eu respeito isso, eu considero isso. Você veio aqui, deve ter mil e uma coisa para fazer, mas você me deu foi cordial comigo. Muito obrigado, Felipe, diga aí. Ô Marco, pô, eu que agradeço muito, rapaz, aí pela oportunidade, estar aqui no Papo de Engenharia. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que eu gosto muito de você, você é um grande amigo. Muito obrigado. A gente se conhece há mais de 30 anos e eu acompanho a sua luta aí em defesa da engenharia nacional, da engenharia estadual, no Sindicato de Engenheiros, no CREA e tantos outros lugares. E eu fico muito feliz de saber que a gente tem uma liderança como você aí à frente de um podcast, né? Que a engenharia precisa ser mostrada para o mundo, né? Precisa ser divulgada. Então eu queria agradecer muito. Que atravessa por um momento sério, está atravessando por um momento sério. E eu acho que são programas como esse que a gente precisa valorizar, por isso que eu fiz questão de estar presente aqui, sempre participar e com certeza faz a diferença para as nossas categorias, né, que são muitas. A gente tem aí o nosso sistema... Outro dia, você desculpa dos cortes, não, o engenheiro Eric Galante, não sei se você conhece, outro dia estava me dizendo, a ideia nossa era fazer o podcast e ele levantou a ideia que isso é um depoimento histórico. Então todo mundo está dando um depoimento histórico, que fica na nuvem, fica... Bom, verdade. E a gente, de qualquer maneira, cumpre essa tarefa de trazer uma discussão da engenharia técnica, da política da engenharia, da política técnica, assim. Obrigado. E aí, eu respondendo a sua pergunta, assim, a minha vida, ela tem umas coisas muito interessantes, assim. Eu começo a minha história toda numa família de advogados, né? Então, meu pai é advogado, minha mãe é advogada, minha irmã é advogada. E eu, desde pequenininho, convivendo em Casimiro de Abreu, cidade que hoje eu voltei para morar. Estou morando em Casimiro de Abreu. Você é de Casimiro? Na verdade, eu nascido no Rio e meu pai teve uma propriedade rural lá e a gente acabou indo para Casimiro, depois meu pai mudou para lá. Montou escritório, porque na época eram pouquíssimos advogados naquela região, né?
E eu fui para Casimiro e desde pequenininho para fazenda. E comecei, desde pequena, a gostar muito de cavalo, andar na propriedade. Meu pai começou a produzir feijão, começou a produzir milho, entrou numa dinâmica de produção de arroz e a propriedade sempre ali. Eu muito pequenininho, um dia eu vi um carro chegando na propriedade e esse carro parou assim, eu não sabia ainda muito bem o que estava acontecendo, mas desceu um homem enorme, com mais um outro homem com um tripé, um teodolito na mão. E aí eu puxei a calça do meu pai e falei, pai, quem que é esse homem que está entrando aí? Aí ele falou, pô, ele é o engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo da Emater. E eu fiquei com aquilo guardado. Isso devia ser 1981, 82, ou por aí um pouquinho mais. Talvez 83, 84, por ali. Ali nos anos 80. E aí eu fiquei com aquilo guardado e aí você vai para a escola, né? O professor pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? E eu lembro que eu escrevi que eu ia ser engenheiro agrônomo, mas devo ter escrito errado, com certeza, muito pequeno, né? E esse homem é o Eduvaldo, um engenheiro agrônomo da Emater, que está até hoje lá em Casimiro. E está na ativa, trabalhando. Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Virou o seu ídolo. Meu ídolo até hoje. Quando eu falo isso para todo mundo, né? Porque dali eu acabei, quando jovem, indo para o Colégio Agrícola de Campos. Fui estudar no Colégio Agrícola. Com 13 anos eu fui para o Colégio Agrícola. Mas é porque você já queria mesmo ir para o Colégio Agrícola? Eu fui conhecer o Colégio Agrícola na formatura do filho de um amigo do meu pai lá. E aí gostou? E aí quando eu vi aqueles meninos de bota, roupa caque, eu falei, ó, pai, é aqui que eu quero estudar. E acabei levando um monte de colegas lá de Casimiro para lá. E formei, e assim que eu formei, eu fiz vestibular para rural e passei para agronomia. Olha que o vestibular difícil, né? Na época era muito concorrido, muito confuso. E tem gente do Brasil todo que concorre. E vinha gente até de fora do país. Fora do país. Muitos bolivianos, venezuelanos, panamenhos, tinha gente de todo colombiano, gente de toda a América. Toda a América. E aí eu fui para rural fazer agronomia. E lá na agronomia, uma coisa que aconteceu, já vinha do Colégio Agrícola, né? Eu comecei a ter oportunidade de trabalhar com pesquisa. Então, eu fiz uma prova no terceiro período para ser bolsista do CNPq na Embrapa Agrobiologia, com a equipe que trabalhava lá naquela época, liderado pela doutora Joana Dobenheim, e a gente acabou participando de um projeto de pesquisa. E continuei, não parei mais. Aí eu terminei a graduação, depois eu fiz o meu mestrado lá na Universidade Rural, no Departamento de Solos, com o professor Roberto Rossiello, foi meu orientador, sempre fazendo pesquisa, colaborando com outros professores. Na sequência eu fiz o doutorado também em Ciência do Solo, na mesma universidade. Tive a oportunidade de fazer um sanduíche, uma bolsa sanduíche, lá na Universidade de Évora, em Portugal. Fui para Portugal. Lá um ano, fiquei um ano lá com uma bolsa da CAPES. E aí, quando eu voltei e defendi o doutorado e apareceu uma oportunidade de eu virar secretário de Agricultura de Paracambi. Paracambi? Paracambi. Eu vou acrescentar nessa história, não esquece, é que a pessoa me disse assim, eu falei, vou entrevistar o secretário do Felipe Brasil. Ele falou, ele é bom pra caramba. Mas continua, a pessoa que me falou, ele é bom demais. E aí eu tive a oportunidade de ir para Paracambi, até porque eu já estava casado com uma menina de Paracambi. Então eu fui morar lá, fiquei na secretaria por um período. Mas aí na Secretaria de Agricultura do município. E em seguida eu comecei a dar aula na Universidade de Vassouras. Chegou a fazer alguns trabalhos lá em Paracambi? Fizemos. A gente conseguiu um pouco tempo que eu fiquei. Fiquei uns 5 meses. E depois eu acabei virando professor, fui para a Universidade de Vassouras. E aí depois comecei uma história grande, né? Fico criando curso de engenharia ambiental. Você lá em Vassouras? Em Vassouras. Aí acabamos... Lá como é que é o nome da universidade? Agora é Univassouras. Univassouras. Mas na minha época era a Universidade Severino Sombra. E aí saindo... paralelo a isso, eu fui trabalhar na Gama Filho. Trabalhei na Gama Filho. Dando aula? Dando aula. Depois trabalhei
na Veiga de Almeida, fiquei até ano retrasado. Dando aula. Na área de agronomia, não, mas é na área do meio ambiente. Na área ambiental. Caminhei para a área ambiental. É porque você eu quando te conheci, você estava... Eu já tinha criado curso, já tinha sido coordenador de curso de engenharia ambiental e já tinha criado mestrado em ciências ambientais. Nós fizemos 2 mestrados. Tudo na UVA. Um em Vassouras e um na UVA. Fizemos 2. Você dava aula lá em Vassouras, na UVA, concomitantemente? Concomitantemente. Aí depois eu saí de Vassouras, fiquei... E eu fiquei na Estácio também, aquela coisa de professor. Né? Saía, ou permanecia em várias ao mesmo tempo, ou saía, sempre universidade privada. E aí caminhei, aí fui dar aula depois na Fundação Getúlio Vargas, fiquei lá até bem pouco tempo. Coordenei um curso de gestão do agronegócio também no IBMEC. Então minha carreira foi toda dando aula e acabei... E prestando consultoria. Na área ambiental e na área de agronomia. Isso. E acabei criando uma empresa, que essa empresa tem ainda ela? Essa empresa tem, embora o nome é Costa Brasil Engenharia, Meio Ambiente e Agropecuária. Eu não estou mais atuando, que eu estou... Agora você está no governo do Estado? Não é uma licença, é um afastamento, né? Mas eu estou trabalhando no governo do Estado desde abril de 2023. Felipe, o seguinte, como é que é o curso de agronomia? Como é que você cursou agronomia? Tem grande dificuldade? Tem resistência? Você sabe, porque eu estou fazendo essa pergunta, porque assim, você é um cara que deu aula pra caramba, você é um especialista, um professor na essência. A evasão da escola de engenharia está na casa de 60%. Os garotos não querem estudar mais de engenharia. Não sei agronomia, vou até trazer aqui o professor João para ver como é que está essa questão. A rural, como nós falamos aqui antes, também forma muita gente de fora do Rio de Janeiro, até mais gente do que do Rio de Janeiro. Como é que você vê a engenharia do ponto de vista da parte educacional, da educação e engenharia? Como é que você vê isso? Ô, Marco, essa é uma pergunta importantíssima. O curso de engenharia é um curso bastante completo, né? Um curso bem eclético. Você tem uma formação grande na área de ciências exatas, você tem uma formação grande na área de ciências biológicas e também você acaba trabalhando ciências sociais aplicadas, você tem uma variedade de disciplinas dentro do curso de agronomia, que vai da química, da física, da matemática, passando pela parte de biologia vegetal, um pouco de biologia animal também, e chegando aí nas disciplinas das áreas de humanas também. E claro que aí tem as especificidades, né? Então a gente tem uma formação grande na área de bioquímica, fisiologia vegetal, trabalha bastante aí na engenharia, desde topografia, passando aí pela parte de mecânica, a parte de máquinas agrícolas, a parte de armazenamento e secagem de grãos. Então, pecuária, tecnologia de alimentos. Então, é uma área muito grande, doenças de plantas, né? Então, eu costumo dizer que o engenheiro agrônomo ele é um profissional muito eclético, com uma diversidade de formação muito grande, o que obriga, muitas vezes, esse técnico a se especializar em determinadas áreas. Já que ele é tão amplo, necessariamente ele tem uma especialidade. Exatamente. A gente tem. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente tem uma formação de uma determinada cultura. Então, existem engenheiros agrônomos que são especialistas em soja. Então, ele sabe tudo de soja. Mas para ele entender de soja, ele tem que entender de solo, ele tem que entender de água, ele tem que entender de química do solo, fertilidade do solo, fitopatologia, a parte meteorológica. Então, quer dizer, não importa se é uma cultura ou se são 1000. O conhecimento ele abrange toda a questão do ambiente de produção. Fora isso, a gente tem trabalhado a questão da economia. Então, por exemplo, tem engenheiros agrônomos especialistas hoje em mercado futuro, né, exportação, trabalhando, por exemplo, com contratos na área de venda de... Até porque o agronegócio tem uma exportação incrível, né? E uma dependência muito grande, quase sempre, de grandes logísticas, né? Rodoviárias, a parte ferroviária, a parte de aquaviária. Então, assim, você pode ter... Agora eu vou trazer por um outro lado, né? Os desafios atuais. Nós temos engenheiros agrônomos trabalhando hoje
com a parte de geoprocessamento e sensoriamento remoto e com muita tecnologia. Por exemplo, agricultura de precisão. A gente brinca que tem agricultura hoje na palma da mão, né? Então você tem... Então, é claro que não é só um engenheiro agrônomo, né? Nós temos outros profissionais, os engenheiros agrícolas, nós temos aí engenheiros de agrimensura, nós temos os próprios profissionais da área de topografia, trabalhando, mas envolve muita gente, envolve informática, né? A parte de inteligência artificial. O pessoal tem trabalhado muito aí com a questão da mecatrônica. Então, quando você... Hoje tem drone, né? O drone na agricultura hoje é uma realidade, né? Que já está no dia a dia. As pessoas estão trabalhando muito forte nisso. E a agricultura de precisão, Marcos, é uma coisa impressionante. Para o Rio de Janeiro, depois a gente pode até voltar nesse tema, mas para o Rio de Janeiro, às vezes a gente não enxerga muito esse nível de tecnificação. Porque a agricultura do Rio de Janeiro ela tem outras especificidades. Eu costumo dizer que a agricultura do Rio de Janeiro ela é mega biodiversa. Mega biodiversa. Por quê? Porque você tem uma diversidade enorme de agriculturas dentro do território fluminense. E a gente está começando a ter agora uma produção de grãos efetiva. O pessoal tem trabalhado com soja, trabalhado com milho, que é uma novidade para o estado do Rio de Janeiro. Ah, é? Aonde, mais ou menos? Na região norte fluminense. Norte Fluminense. O pessoal está trabalhando de Macaé a Campos ali. Campos é que está aquelas áreas que eram canaviais estão se transformando em área de soja e de milho. Isso. E com também uma produção acoplada importante que está crescendo muito, que é o confinamento de gado. Ah, também gado lá. Hoje a gente está tendo aí alguns profissionais atuando nesse plantio de soja, milho e fazendo ração, fazendo alimento para fazer... Isso é investimento do governo do Estado? O governo do Estado, a Secretaria de Agricultura tem esse investimento? Na verdade, a Secretaria de Agricultura ela entra como catalisador, né? E também na parte de fiscalização. Nós temos alguns incentivos, alguns programas de incentivo, mas quase sempre esses são médio e grandes produtores. Então eles entram mais em créditos agrícolas, eles trabalham quase sempre aí, até com dinheiro privado. Mas isso só está sendo possível porque, por exemplo, a Pesagro Rio estuda soja desde 74. Até então, naquela época, a soja não era viável aqui, por conta de problema de iluminação, de fotoperíodo. Hoje nós temos variedades produzindo aqui no Rio de Janeiro acima da média nacional. A Pesagro é pesquisa agropecuária. É a empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, que é vinculada à secretaria que eu sou subsecretário, e à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, para você ter uma ideia, nós temos 2 pesquisadores importantíssimos, temos vários, né? Vou citar da Pesagro, lá em Campos, que, aliás, você podia depois convidar para vir aqui. Com certeza, você vai passar o engenheiro agrônomo Benedito, que trabalha, a gente brinca que meu pai chamava ele de Bené do Feijão, porque naquela época a gente plantava feijão em Casimiro de Abreu e ele era muito conhecido, né? O Benedito é um engenheiro agrônomo importantíssimo da Pesagro Campos, que vem fazendo um trabalho muito importante. E o engenheiro Silvino, que é conhecido como Silvino do Arroz. Olha que interessante. Um é do feijão, outro do feijão, outro do arroz. Por quê? Porque aí tem outros pesquisadores. Eu estou citando 2, mas são vários. Porque a Pesagro, naquela época, na década de 70, começou a testar e estudar variedades de feijão, de soja, de milho, de arroz, para a realidade do Rio de Janeiro. Então isso é um tema que eu queria chamar a atenção, que você colocou muito bem aqui. Por exemplo, nem sempre o engenheiro agrônomo formado para o Rio de Janeiro, ele vai ter as mesmas características, vai procurar as mesmas características de um agrônomo que vai trabalhar, por exemplo, lá no Mato Grosso. Ou no Paraná. Ou no Paraná, ou em Goiás, né? Por quê? Porque a agronomia, ela é, na verdade, uma ciência que ela tem um arranjo que é bastante interessante, porque ele é um arranjo local, regional e, ao mesmo tempo, ele é global. Ou seja, se você pegar uma cultura como a uva, que é uma cultura que, teoricamente, você ia falar assim, Felipe, mas uva não dá no Rio de Janeiro. Uva é uma cultura que está lá para o sul, ou então para o Nordeste e tal.
E se eu te falar que hoje nós temos vinhos premiados produzidos no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro? Aonde? Aí você vai Tem que falar. dizer o local. Vou falar, então. Hoje, por exemplo, a gente tem uma vinícola em São José do Vale do Rio Preto, chamada Tassinari, que já tem vinho medalha de ouro. Variedade de Syrah. Boa, hein? Boa, boa. Hoje, você sabe que eu tinha uma desconfiança que o Rio de Janeiro não tinha agricultura, mas conversando com você... Não, você vai ver que... É. Você vai ver que tem coisa interessante que eu vou falar. Claro. Hoje, a gente tem uma outra vinícola, que é a Borgo del Vino, que, na verdade, é uma pousada, é um restaurante, mas eles têm lá uma vinícola com vinho premiado medalha de ouro também. E Areal é a capital da uva do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, nós estamos construindo um laboratório de uva e vinho lá. Pois é, isso que da Pesagro. Eu queria que... eu não quero te cortar, eu quero... Não, vamos lá. Assim, a Pesagro é como fosse a Embrapa no Rio de Janeiro. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Essas coisas, isso que eu queria que você me dissesse. Essas coisas que estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, que não é do meu conhecimento, você está me passando agora, isso é uma performance empresarial, não é uma performance de uma política pública, é isso? Na verdade, é a junção. A junção das duas coisas. Por quê? Porque o governo do estado vem, na verdade, apostando muito no desenvolvimento dessas novas culturas, através, sobretudo, de um arranjo novo que está dando muito certo no estado, que é a junção da agricultura com o turismo e com a gastronomia. Então, o Rio de Janeiro tem trabalhado muito forte através do governo do estado, através da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, arranjos produtivos locais, que são arranjos do turismo rural. Inclusive, eu vou mandar para você depois, saíram várias cartilhas de todas as regiões do Rio sobre o turismo rural, que está crescendo muito. E quando você me diz assim, olha, tem uva ali, quer dizer, aí você pega o turista e oferece a ele esse tipo de visita. De experiência. Porque, na verdade, eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje, nós já temos inúmeras vinícolas nascendo no Rio de Janeiro. O governo do estado tem linha de crédito. Uma linha de crédito que está dentro do Agrofundo. É uma linha de crédito subsidiada, juros de 2%, e que ela é administrada pela nossa secretaria, pela Secretaria de Agricultura. Nós temos técnicos que foram para o sul de Minas estudar o que estava acontecendo lá, porque hoje, é isso que eu ia falar, claro. A uva é possível hoje fazer vinho no Rio por conta de uma técnica agronômica, que é a chamada dupla poda. E essa dupla poda, ela nasce lá na França. Mas um engenheiro agrônomo de Minas Gerais, da EPAMIG, ele vai para lá, ele estuda, faz o doutorado e quando volta, ele faz uma adaptação aqui para essa dupla poda e que deu muito certo. Então tem uva produzindo para vinho em Minas Gerais, no sul de Minas. Já tem uva sendo produzida aqui na região do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e produzindo vinho de muita qualidade. E nós estamos trabalhando nisso porque uva... Você tem o nome desses vinhos? Não? O pessoal para a gente experimentar. Das vinícolas, né? Então, como eu falei, uma é a Tassinari, que fica em São José do Vale do Rio Preto. A outra é de Areal. A gente tem Areal, tem a Borgo del Vino, tem a Arouxa. A gente está agora com o Vale dos Desejos, que é também uma vinícola. Em Teresópolis está sendo agora lançada uma das maiores vinícolas do estado, que é a Maturano, uma vinícola também excepcional. A gente tem Terras Frias em Nova Friburgo. Rapaz, se eu for te falar, tem gente produzindo vinho em São Fidélis, em Rio das Ostras. É mesmo? Então é uma realidade nova e que só foi possível por conta da agronomia. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de colegas nossos da EPAMIG lá de Minas, da Emater aqui do Rio, da Pesagro, da Embrapa. E essa é uma cultura que tem, hoje eu vou dizer que tem muita viabilidade por conta da associação com o turismo rural e com a chamada enogastronomia ou enoturismo também. Agora, se eu te falar, por exemplo, o que a gente tem feito de grandes hoje avanços? O café do Rio de Janeiro. O café do Rio de Janeiro... já foi forte lá para o lado de Friburgo. E tem avançado muito. Hoje a gente tem a região noroeste do estado, é a maior produtora do nosso estado. Porciúncula, o distrito de Santa Clara em Porciúncula, Varre-Sai.
Nós estamos entregando agora um laboratório de café, de análise de café da Pesagro lá, esse ano ainda. Estamos construindo mais 2 laboratórios, né? O da uva e do vinho em Areal e o do café em Varriçai. Mas já foi entregue um laboratório de análise de solo em Itaperuna, ano passado, também da Pesagro. E a Pesagro tem em todos os municípios? Não é igual a Emater? Não. Né? A Emater é a empresa de maior capilaridade que a gente tem no governo do estado. Ela tem escritórios aí em 72 municípios, dos 92 municípios. A Pesagro, ela concentra centros de pesquisa. Então nós temos Campos, Macaé, Seropédica, Friburgo, Italcara. E esses centros de pesquisa, eles têm campos experimentais. Entendi. E a ideia é o conhecimento gerado em associação com a Aplicado. Embrapa, com as universidades, depois faz a extensão dele através da Emater. E a gente não pode esquecer da FIPERJ, né? A FIPERJ, que é da pesca, né? É, aquicultura e pesca. Hoje, Você sabe que eu preciso que você depois eu vou te pedir para tu me indicar um engenheiro de pesca. Eu preciso trazer um engenheiro de pesca aqui. Mas com certeza, vamos levantar um para vamos te aproximar, vou te apresentar o presidente da FIPERJ, um grande amigo, então. José Carlos, que é um grande amigo nosso. Tá bom. O que aconteceu no governo do estado, o Marco, para você poder informar aos seus ouvintes, né, que de repente nem todo mundo está acompanhando. Com certeza, eu também. O Rio de Janeiro vem investindo muito em agricultura de qualidade. A gente jamais vai conseguir competir em quantidade, mas nós temos uma estratégia aqui que é interessantíssima. Nós temos o segundo, briga com Minas, o segundo maior mercado consumidor do país. Então a gente não tem problema de frete. Tudo que a gente produz, a gente vende. Só que a gente produz em quantidade muito pouco. Então o que o Rio tem investido muito? Escala. Escala para a gente não vai funcionar. Porque a gente não tem. A gente não tem grandes áreas, a gente tem problemas de relevo montanhoso, mas ao mesmo tempo nós temos qualidade. Então, uma coisa que eu ia te chamar a atenção, que pouca gente sabe. O Rio é praticamente autossuficiente em hortaliça. É da Friburgo, Teresópolis? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. A gente tem hoje quase autossuficiência em flor de corte. Região de Friburgo, Bom Jardim. E, eu não sei se você sabe, mas nós somos o maior produtor de couve-flor do mundo. Não sabia, não. Friburgo. Friburgo é? Friburgo. Você sabe qual é o distrito lá? Não lembro. Tem vários locais, eu não lembro de cabeça agora, mas vale a pena. Eu morei 4 anos em Friburgo, conheço aquela área, mas não sabia que tinha couve-flor. Muita. E vale a pena conhecer. Inclusive, nós fizemos um trabalho. Esse ano nós viajamos, eu, o secretário, o chefe de gabinete, junto com o prefeito de Friburgo, Johnny Michael, a convite do secretário, doutor Flávio, né? E levamos o secretário de Agricultura, o Adelso, e mais os técnicos que trabalham com ele, e fomos conhecer o sistema de plantio direto de hortaliça lá em Santa Catarina. Porque hoje eles estão investindo muito e querem investir em tecnologia para proteção e conservação do solo e da água. Existe essa preocupação muito grande. Do uso de água. Problema de erosão. E uso de água muito. Uso de água. Então a gente tem inúmeros trabalhos. Eu vou dizer para você, Marco, que trabalhar com agricultura no Rio de Janeiro é um desafio. Porque são muitas agriculturas dentro de uma agricultura. É diferente. Você pega uma região de gado de corte, pega uma região de milho, pega uma região de soja, aquilo ali está dentro de uma caixa. Agora aqui não, nós temos produtores que têm 40, 50 culturas no mesmo espaço. E aí, para ele entender essa dinâmica, ele tem que estudar mais, ele tem que ter mais conhecimento sobre... Tem que ter eficiência da alta produtividade, né? E não é só isso, é como uma cultura influencia a outra. Então a gente está trabalhando muito forte a questão dos sistemas agroflorestais. Agora a gente assinou um convênio importantíssimo com a rede LPF, e LPF é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Imagina a quantidade de conhecimento que não tem que estar nisso. Tem muito porco também, criação de porco, suinocultura. Tem suinocultura, avicultura. Avicultura também. A gente lá em São José do Vale do Rio Preto, a gente concentra ali 80% da nossa produção. E aí o papel da Secretaria de Agricultura, por quê? Nós tivemos Você sabe que as pessoas... Você sabe que eu sou
Eu me considero quase que uma pessoa esclarecida, mas o que você está me dizendo me surpreende. Eu não sei se as pessoas sabem que o Rio de Janeiro tem essas iniciativas todas na área de agricultura, na área agropecuária. Eu acho que muita gente desconhece, Marco, porque a gente tem algumas economias no Rio muito fortes e que chamam muita atenção. O petróleo, o óleo, petróleo, gás, setor metal mecânico, serviços, turismo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito um trabalho muito interessante, que é aproximar o produtor do consumidor. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar a Rio Innovation Week. Não tive, não. Nós tivemos aí, durante esse período que nós estamos na secretaria, durante o 3º ano consecutivo, nós temos um pavilhão do agro dentro da Rio Innovation Week. Esse ano nós trouxemos 49 produtores que fazem um trabalho excepcional. Por quê? Eles trazem o produto do Rio de Janeiro para apresentar para a população do Rio de Janeiro. Acho interessante E isso. muita gente acaba comprando os produtos, divulgando, indo visitar. Inclusive, eu não sei se você lembra, mas no evento do CREA, o CREA aqui, sim, o presidente do CREA, o Miguel, fez um convite à secretaria para que a gente levasse alguns produtores para lá. E nós levamos. E foi um sucesso. Porque muita gente foi Eu tive lá. Você viu, né? Eu estava lá. Queijos, embutido, café especial, quer dizer, doces. Então, esses produtos a gente tem valorizado e existe uma ideia aqui que eu acho que vai ser muito importante para o Rio de Janeiro, da gente criar um movimento de valorização do produto do Rio de Janeiro. Acho que precisa um certo grau de propaganda, de publicidade. Exatamente. Nisso, né? E também a gente popularizar, levar esses produtos mais para perto do consumidor. É o que a gente tem feito. Nas feiras, e agora na Rio Gastronomia, os produtores estavam lá. Na Expo Turismo, Expo Rio Turismo, sempre os produtores estão presentes. Agora vai ter a Rio Mais Agro, que é o maior evento o maior evento agroambiental do mundo, que vai ser a 2ª edição, agora em novembro, se eu não me engano, lá no Rio Centro. Nossos produtores vão estar presentes. Já vi propaganda. Então, assim, eu acho que essa oportunidade que você está dando para a gente aqui de apresentar um pouco desse cenário... Pois Felipe, eu acho que falta apresentar esse cenário que tem um trabalho na área de agricultura e pecuária muito forte no Rio de Janeiro. Muito forte. Eu não sabia. Inclusive, Felipe, isso abre campo para o trabalho para os agrônomos. Perfeito. Dos engenheiros agrônomos, para os engenheiros agrícolas, né? O pessoal de agrimensura, o pessoal de topografia, né? Eu acho que tem um campo aí aberto. Quer dizer, o cara pode se formar engenheiro agrônomo no Rio e ficar no Rio porque tem essas perspectivas. Com certeza. E eu acho que uma coisa que a gente está, assim, eu acho que vai ser muito, muito importante para a gente essa associação com o turismo. O Vale do Café, por exemplo, ele está despontando agora a região do Centro-Sul Fluminense com uma rota de turismo gastronômico muito interessante. E essa rota ela tem um arranjo produtivo local que é cachaça, queijo e café. Centro-Sul que você está falando é lá por Volta Redonda, pegando Barra do Piraí, Barra Mansa, aquela região de Valença, Vassouras. Temos o que lá? Cachaça, queijo e café. Pra você ter uma ideia, Marco, a gente tem uma quantidade enorme de queijos de Valença premiados fora do Brasil. Com medalha de ouro, medalha de prata. O melhor doce de leite do mundo está em Valença. Então, pra gente... Fora a questão de turismo, de Valença. Vassouras agora inaugurou lá um museu. Museu de Vassouras. Eu acho que é isso que vocês estão pensando. Esse tipo de turismo agregado à questão da agricultura, do agronegócio. E né? da história. Da história. Porque, assim, hoje a gente tem projetos de café sendo feitos em Vassouras, Valença. Se você tiver oportunidade de visitar aquela região, você vai perceber que a hotelaria hoje, ela está trabalhando muito essa questão dos roteiros rurais. Por quê? Porque é um roteiro de um dia. Você visita a propriedade,
você vê um queijo sendo feito, você vê a torrefação do café. Você sabe que eu tinha aquela queijaria suíça lá em Friburgo, que tem até hoje, da Friburgo, Teresópolis, e a gente fazia visita todo dia lá para ver, comprar o queijo lá e para ver fazer queijo. E continua, tá? Continua. Inclusive até escola de queijo. A queijaria Escola. A queijaria Escola. E quem tá lá agora, o dono é o Marcos, é um amigo nosso. O Xará. É o Xará. E a ideia da gente promover o Rio de Janeiro como rota turística, ela passa por essa interiorização do turismo. Você vê, a gente tem uma agricultura de muita qualidade na região da Costa Verde. Angra dos Reis. Então você pega Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba. Associado a isso, você tem populações tradicionais. Você tem ali história. Você tem aquela região da cachaça de Paraty. Aí quando você começa a analisar, você fala, caramba, mas isso é um potencial enorme. Paraty é uma cidade histórica que merece. Que o Rio de Janeiro, que o pessoal do Rio de Janeiro conhece pouco, São Paulista conhece mais. E lá agora, Marco, a gente está tendo essa oportunidade de fazer turismos também rurais. Que antes era só praia. Não, hoje, além da praia, que é maravilhosa, além das ilhas e tal, você tem aquela rota turística também da cachaça, da produção de alimentos orgânicos, das agroflorestas. Temos especialistas, inclusive, em cogumelos selvagens da Mata Atlântica. Então tem toda uma discussão que eu acho interessante. E eu queria chamar a atenção também de uma outra coisa, as festas do interior. Porque normalmente você tem festa do tomate, que é lá em Pati do Alferes. Isso tem movimentado muita agricultura. Você tem uma ideia, Casimiro de Abreu, que é onde eu moro hoje, e eu fui criado lá, tive a oportunidade de ser criado lá. Casimiro de Abreu hoje tem a maior festa do aipim do mundo. Do aipim? Você sabe me surpreendendo. Quando eu falo do... Essa sua... Eu estou dizendo que é bombástica, porque você está... Essas coisas que você está falando, para mim, era total desconhecimento. E olha que eu não sou uma pessoa... leiga, né? Leiga no assunto. Mas é interessante por quê? Porque a Prefeitura de Casimiro, através da Secretaria de Agricultura, através dos acordos de cooperação com a própria Pesagro, com a Secretaria de Estado de Agricultura, com os sindicatos rurais, com o Senar, com a FAERJ, quer dizer, com a Emater, eles fazem um trabalho lá constante, o ano todo. E agora o pessoal está trabalhando muito a questão da banana de novo, a revitalização do cultivo de banana na região serrana de Casimiro de Abreu. E durante todo o ano, os agricultores fazem a feirinha na cidade, toda sexta-feira. E aqueles agricultores que participam da feirinha, na festa do aipim, eles que são os responsáveis pelas barracas, levando um prato típico feito com aipim. Marco, é uma coisa impressionante. Esse ano... Vai ser lá em Casimiro. Já foi. Foi agora. Foi, se eu não me engano, no mês de julho. Foi um espetáculo. É uma coisa impressionante. E esse ano que vem, de novo. Um fluxo de gente muito grande. Rapaz, mas fecha a cidade. Você me diz uma coisa, e essas festas de pecuárias que no Rio de Janeiro sempre foram bombadas? Estão voltando forte. A de Cordeiro, que eu fui várias vezes, que eu morei em Friburgo. Como é que estão essas... Está voltando muito forte. Cordeiro esse ano foi um espetáculo. Agora a gente tem, para você ter uma ideia, vai ter Conceição de Macabu, Rio das Flores, São Francisco do Itabapuana. Acabou de ter agora um monte dessas exposições. E eu estou tentando lembrar mais uma ou outra que vai acontecer. Macuco aconteceu. Todas essas festas vêm trazendo de novo essa valorização do homem do campo, que é uma coisa importante. A gente teve muito tempo aí, inclusive tinha muita crítica, né? O pessoal falava, exposição agropecuária virou só show. Hoje, você começa a andar pelo interior, pelas exposições, você começa a ver concurso do melhor café. As nossas exposições hoje voltam a ter o concurso leiteiro, exposições de animais de corte, cavalos. Então, assim, você passa a ver de novo, participando da exposição agropecuária, a agropecuária. Ô, Felipe, você é um cara que pode vender essas ideias todas. Por que o governo do Estado não está dando publicidade a isso? Eu não vejo essa discussão. Não, a gente tem dado muita publicidade. Não com a intensidade que eu queria. Não, a gente tem feito. Inclusive, eu vou depois
passar para você o Caderno Agro que a gente tem publicado todo mês no Jornal do Correio da Manhã. A gente tem feito um trabalho muito grande de mídias sociais, mas ainda falta. Eu acho que é um pouco a cultura do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ela, aos pouquinhos, ela está começando a voltar para esse cenário. Voltar para esse cenário agrícola. A gente tem feito muita coisa junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico, a própria Secretaria de Energia e Economia do Mar. Tem muita coisa acontecendo e eu acho que aos poucos você vai começar a ver a agricultura despontando aí. Deixa eu te falar. E esses núcleos de abastecimento que tem, Ceasa, como é que você está lidando com esse Ceasa, o CADEG? Acho que tem mais um, né? Tem Ceasa e CADEG só, né? Não, na verdade, assim, do Estado é a Ceasa. É a Ceasa. A Ceasa. A Ceasa é uma empresa vinculada à nossa secretaria. Ela continua a todo vapor, né? Inclusive, a gente tem lá uma presidente muito atuante, que é a Bianca, nossa amiga. Tem feito um trabalho bastante eficiente no sentido de... porque a Ceasa, o Marcos... A de Friburgo também é do Estado? É do Estado, então. Tudo o que tiver marca Ceasa é do Estado. E cara, uma engrenagem enorme. Você imagina... É imensa. Imensa. E você imagina que a maioria dos produtos que chegam na mesa do consumidor final passa por lá. E assim, é uma logística e assim, eu vou te falar, é um trabalho hercúleo, porque você tem uma equipe técnica muito conhecedora da comercialização, porque comercialização é uma coisa complicada. Você imagina, os caminhões vêm de todo o país, chegam na central é feita a venda, eles se distribuem para diversos locais. Isso chega no supermercado, isso chega no restaurante, chega no hotel, chega nas quitandas, nos hortifrutis. Então, assim, no final, todo mundo come. Essa é a grande verdade. Mas muito pouca gente sabe o trabalho que dá para esse alimento chegar na mesa de cada um. Porque essa é uma estrutura pesada. Pesada. Que precisa de muita organização, não é fácil. E a equipe nossa lá faz um trabalho bastante eficiente. Você vê que... dificilmente o Rio de Janeiro fica desabastecido, né? Acho que nós passamos por pandemia, passamos por greve de caminhoneiro, passamos por uma série de coisas e o Rio de Janeiro teve ali sempre um trabalho muito eficiente da Ceasa. Com certeza. Deixa eu dizer uma coisa, agora eu não estou querendo, de qualquer maneira eu estou achando uma maravilha isso, que é uma das coisas que melhor me acontece aqui, que eu aprendo a opção de coisa. Me diga uma coisa, o Felipe, como é que é essa história de... É necessário mais profissionais para trabalhar na Emater, na Pesagro, a pesquisa, tecnologia, porque isso aqui é papo de engenharia, mas não é papo de engenharia, é papo de tecnologia. Claro. Então nós estamos trabalhando com arquitetura, com os técnicos e tal. Como é que é essa história? O Estado tem investido no homem, no profissional, no engenheiro agrônomo, no técnico agrícola, no técnico de agronomia? Tem investido nisso? Ou é uma coisa que está precisando ainda? Ô Marco, assim, existe um déficit histórico, né? Assim, uma coisa que vem de muitos e muitos anos, né? A gente tem hoje feito um trabalho com muita dificuldade, obviamente, porque você tem alguns impedimentos hoje, por exemplo, para fazer concurso público. A gente não tem hoje, por exemplo, autorização para fazer concurso público por uma série de questões legais. Mas, historicamente, eu estou falando aí 30 anos, né? A gente tem aí um grande apelo para profissionais do setor de óleo e gás. Houve uma migração muito grande de profissionais, obviamente o boom do petróleo, né? Você pegava aí Macaé, você pegava e continua, Campos não muda muito. E muita gente acabou indo para o setor de óleo e gás. Com o tempo, o campo voltou a estigar, principalmente. A gente brinca que a sucessão no campo ela é difícil. Por quê? O jovem queria ir embora. Então houve um esvaziamento do campo e teoricamente, houve um envelhecimento. Por quê? Muitos agricultores, os filhos iam para a cidade estudar, iam fazer
outros cursos que não voltarem como agrônomos, médicos veterinários, zootecnista, engenheiro florestal, eram poucos, né? Com o tempo, isso foi agora mudando um pouquinho, ou seja, a gente tem muito jovem voltando para o campo. A gente diz que é um processo de reversão migratória, ou seja, são filhos de agricultores voltando para o campo, ou até mesmo são aposentados do centro urbano que estão adquirindo propriedade e começando a produzir como parte do seu processo de envelhecimento. Então a gente tem ali algumas regiões sendo revitalizadas no sentido de produção, ou pela fixação de jovens, mulheres e do próprio homem no campo, e também uma reversão migratória de algumas pessoas da cidade. Agora, é claro que se você comparar com outros estados onde você não tem indústria, petróleo e gás, o campo está bombando. Por quê? Porque a característica daquele estado... O estado de São Paulo, o estado... Santa Catarina, Marina, você Paraná, pega Rio Grande do Sul, Paraná. Então, o Rio de Janeiro, atualmente, eu digo que tem aí uma reversão migratória interessante. E é óbvio que a gente vai precisar de ter cada vez mais profissionais, né? Então, assim, hoje a gente está lutando com as armas que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. O governo do estado hoje está fazendo um convênio forte com a universidade para fazer as residências agronômicas. E não só de agronomia, residência também com veterinários, com zootecnistas, até advogados, para trabalhar, por exemplo, na Emater. Mas isso que eu ia perguntar, usar a estrutura da Emater. É uma estrutura que todos os municípios têm. Exatamente. 92. E agora, se eu não me engano, só agora, Marco, são mais de 80 residentes que vão ser contratados com esse convênio novo que foi feito com a universidade. Para se deslocar para esses municípios. Para deslocar para os municípios, eles ficam vinculados ainda à universidade, então isso é interessante. Eles vão trabalhar com toda a experiência do extensionista. E não perde a visão acadêmica. E se precisar, corre lá no professor, entendeu? Então faz esse trabalho de revitalização do corpo técnico. Ao mesmo tempo, a gente tem muitos projetos com bolsistas trabalhando e alguns pesquisadores. Agora, para você ter uma ideia, a gente está com um pesquisador da Embrapa, especialista em café, ele está residente na Pesagro, fazendo um trabalho com a equipe técnica da Pesagro. Eu sei, pode falar, termina. Para apoiar justamente esse crescimento da nossa cultura. Eu tenho que reconhecer que, de fato, vocês agrônomos são altamente qualificados e altamente organizados. Muito organizados. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que não tem nada a ver, eu pegar um gancho que a gente estava lá atrás. Pode fazer. Você é um cara que estudou na escola na Rural 5 anos, morou na Rural, no alojamento da Rural. Comia no bandejão. Comia no bandejão, a Rural é maravilha. Aqui, outro dia tinha até um visto de cima com a Rural continua uma maravilha, um lugar bem cuidado e com uma característica sempre nova, sempre limpa, que é a questão da Rural. A questão que eu estou te falando, que eu quero que você me diga o seguinte, você que foi professor, essa questão de cursos à distância, EAD, para engenheiro, eu queria que os agrônomos, você foi de turma, foi de alojamento, foi de escola, 24 horas por dia dentro da escola. O que você acha dessa coisa do curso à distância? Você tem alguma avaliação disso, Felipe? Ô, Marco, assim... Eu sei que a gente não é contra EAD, porque EAD pode ser para qualquer coisa, né? Doutorado. Mas a graduação, você acha que... E eu trabalhei com EAD também, né? Inclusive, a pós-graduação que eu te falei, do MBA em Gestão de Agronegócio, do IBMEC, ela era 100% EAD. Mas, assim, eu acho que a graduação de agronomia 100% EAD é muito complicado, eu acho. Por quê? Porque você tem uma vivência de campo, você tem uma vivência de laboratório, você tem que ter uma vivência ali da parte experimental, que dificilmente a gente vai conseguir reproduzir isso em cursos à distância 100%. Eu não sou um crítico do EAD, como eu estou dizendo. Eu acho que não é essa uma discussão, inclusive não é uma avaliação definitiva, né? Porque hoje a ciência cresceu de uma tal maneira e hoje você tem tecnologias e tecnologias para desenvolver diversas coisas,
Mas eu acho que ainda é necessário na agronomia que a pessoa mexa com a terra, né? Ela tem aquele tempo dela de dedicação à parte de campo, à parte de Eu laboratório. acho que aquela parte que vocês fazem na Rural, que eu gosto muito, que é a integração, os alunos estão todos ali, né? Isso também funciona, né? Quem gosta de turma, eu fui criado em turma. Eu acho que essa relação do presencial ela é fundamental. Porque, talvez não seja 100%, mas... porque, assim, é claro que a gente não pode descartar que o EAD é uma ferramenta que ela é poderosa, ela veio para ficar. Eu vou dar um exemplo. Se não fossem as experiências com EAD no Brasil, a gente não teria passado a pandemia como a gente passou. Inclusive, reinventamos a universidade, reinventamos as aulas. As lives, os cursos. Ô, Marcos, o que eu dei de aula pelas plataformas digitais foi uma coisa impressionante. Agora, é claro, tem disciplinas que você vai ter dificuldade. Você quer mostrar uma lâmina, por exemplo, num microscópio com um determinado fungo, uma bactéria. Você quer fazer ali um experimento de casa de campo para mostrar que uma planta ela melhorou a sua produção junto com a correção da adubação. Quer dizer, tem coisas que você vai precisar ter ali no campo, na prática, e que dificilmente você vai reproduzir dessa forma no EAD. Então, assim, a minha avaliação é que é uma ferramenta maravilhosa, poderosa, mas que a gente precisa saber usar e tem que complementar com as aulas práticas. Exatamente. Usar uma coisa. Ô, Felipe, como esse tem horário, então eu preciso perguntar algumas coisas a você, para a gente não perder a sua presença aqui. Apesar que você deu uma aula sobre essa questão da agricultura do Rio de Janeiro, eu fiquei impressionado. Eu acho que as pessoas vão ficar impressionadas também quando tiver esse tipo de... Quando tiver uma abordagem, quando for assistir seu podcast que a gente teve aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que é essa questão do sistema Confecre? Você tem alguma visão? Você acha que o sistema Confecre é um sistema milionário, rico? Você acha que o sistema Confecre... Eu sei que Miguel está se esforçando, eu sei que Vinícius está se esforçando, o pessoal está todo se esforçando no Rio de Janeiro e Brasília para tentar. Você não acha a multa? Então, você não acha que... Eu vou te dizer uma coisa, se não for, você, por favor, pode me... Não, mas você está equivocado. Não é tímido demais, não pode ser mais agressivo, mais forte, uma presença mais forte com os profissionais, porque os garotos não querem estudar engenharia, eu já não estou falando de agronomia. A dificuldade está, você tinha 1 milhão de alunos, hoje tem 200 mil estudando engenharia. As escolas estão com evasão grande, 60%. A reprovação é enorme. Você não acha que o CREA... Eu acho assim, o CREA podia ser mais proativo nisso, não? Ô Marcos, assim, eu já fui muito crítico do sistema. Já tive embates, assim, importantes com o sistema. Vendo, óbvio, de dentro da academia, né? A gente criticou muito, durante muito tempo, algumas posições do sistema. Agora, eu vou ser muito... sincero com você. Sem problema. Eu acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa vida em relação ao sistema Confecre e principalmente ao CREA do Rio de Janeiro. Eu vou te falar por quê. Primeiro porque a gente tem hoje um presidente que é professor, né? Então o professor ele tem uma visão importante da academia e eu tenho visto o esforço que está sendo feito aí para poder chegar com o CREA junto às escolas de engenharia. E, ao mesmo tempo, a gente tem participado de algumas discussões, de alguns debates e falando muito dessa questão da necessidade de nós reforçarmos a importância da formação da engenharia, da agronomia, né, das geociências, por conta de tudo isso que você colocou, é uma realidade, a evasão muito grande, ou seja, a gente tem dificuldade, tem uma ausência muito grande de engenheiros ainda no país, né? E o que a gente tem percebido é que existe um esforço muito grande por parte do Conselho e do sistema para que a engenharia se inove. Eu acho que a questão da inovação, ela passa muito por essa... talvez ferramenta que a gente vai precisar ter para atrair pessoas. Então, aquela coisa da engenharia, da engrenagem, ela tem sido muitas vezes
assim, uma imagem que precisa ser melhor definida para o estudante. O estudante de engenharia hoje, ele está muito ávido por tecnologia, por inovação. Você acha que a grade curricular precisa ser mexida? Assim, não sou eu, é uma questão de demanda mesmo. Ou seja, a gente tem muita gente hoje que acha que não precisa estudar, porque acha que tudo está na mão, na palma da mão, né? Ou seja, no telefone, no computador. E eu tenho percebido que as escolas de engenharia têm lutado muito. Os professores têm trabalhado muito nisso. Por quê? Porque até então a base nossa era cálculo, física e química. Então você tinha aquela grade que é necessária, é fundamental, mas eu percebo que a garotada hoje ela precisa ser estimulada. E o estímulo passa por inserção, por exemplo, dessas tecnologias. A cada 10 palestras hoje sobre engenharia no Brasil, 9 são sobre inteligência artificial. Está todo mundo nessa onda. A questão, por exemplo, das mídias sociais, da gamificação. Ou seja, são palavras que na nossa época de formação, como é que a gente vai estudar? A gente está preocupado com a tabela periódica, está preocupado em fazer integral, diferencial. Então, eu penso que a gente precisa realmente fazer essa discussão. Mas eu estou muito otimista com o sistema. Sobretudo porque temos 2 jovens. Eu estou falando no nível de nacional e o nível estadual. estadual. Que você conhece mais. E eu acho assim que o CREA ele tem uma grande oportunidade hoje. Uma grande oportunidade. Que é crescer junto com as dificuldades. Porque a gente vai ter muita dificuldade agora. A gente nem entrou nesse tema, talvez num outro programa a gente vai falar. Só tem 1 hora. Mas, por exemplo, a gente está discutindo aqui problemas que são muito graves. Se eu entrasse nesse tema, ia ser outro podcast. Questão do tarifaço. Hoje o pessoal da agricultura está, meu amigo, todo mundo preocupado. E a gente está desenvolvendo hoje trabalhos e discutindo novos mercados, novas oportunidades. Você acha que o sistema pode ajudar nisso? Eu acho que pode e tem se esforçado para isso. Aonde eu passo no estado do Rio de Janeiro, eu encontro alguma atividade sendo feita pelo Conselho. Através das entidades, né, através das universidades. Você sabe que eu tive lá em Rio das Ostras, na Feira Construir lá. Eu fui lá, eu fui lá, só que eu cheguei lá só no sábado. Tá. Eu tava viajando. Felipe, Felipe, nós vamos ter que marcar outro. Já vi que você... Vambora. Não, marcar outro podcast, só isso não dá. Assim, nós estamos quase chegando a 1 hora de bate-papo, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida intelectual, que são os 2 livros que estão aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que são esses livros, qual é a tua visão nesses livros, o que você propõe aí, onde é que pode ser encontrado, essas coisas todas. Ô Marco, olha só, na verdade, esse é o último livro que nós lançamos. Eu fui um dos organizadores, eu e o professor Alexandre Lioi, lá da Universidade Rural, foi meu orientador de pós-doutorado. Esqueci de falar que eu fiz pós-doutorado em engenharia agrícola e ambiental e também que eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Esqueci de falar. Então esse livro eu trouxe de presente para você. Muito obrigado. Queria te entregar. E esse outro é o mesmo, é pro Barata. Claro, Barata hoje não pôde vir, que está com problema de saúde, problema de saúde leve, mas vai resolver. E esse livro é um livro sobre resíduos sólidos. Então, como eu sei... Boa, resíduo sólido. Eu sei que você é um especialista na área. Gosto muito. É um técnico importantíssimo da área ambiental aí do estado do Rio de Janeiro. E ele tem algumas coisas interessantes aqui da área da engenharia, das engenharias. Tem um pouco de parte de legislação, de direito também. E é sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma reflexão aí dos últimos anos. E a gente tem... Esse livro foi lançado pela editora Multifoco. Ele está disponível em todas as plataformas aí, online, para compra. E eu queria destacar aqui esses trabalhos que a gente fez. Você vê, eu tive oportunidade, eu queria falar isso aqui. Fala. Depois de muito tempo trabalhando na área ambiental e de forma um pouco tímida na área agrícola, eu tive oportunidade, através do secretário de Estado, que é o Dr. Flávio Ferreira, que é um grande amigo meu, amigo de muitos anos, que também é filho de produtor, agropecuarista.
ele me convidar para eu ser o subsecretário dele lá em abril de 2023. E me abriu as portas para eu retornar para a parte agronômica, que é de onde eu nunca saí, mas eu estava trabalhando mais com as questões ambientais. E depois nós tivemos uma substituição, o irmão dele assumiu a secretaria por um período, o doutor Deodalto Ferreira, que atualmente é deputado estadual, e agora o Flávio voltou para ser o secretário de novo. Então, dentro dessa costura, né, dentro desse trabalho que a gente fez na secretaria, uma das coisas que ele me pediu era que eu me aproximasse cada vez mais da academia. Por quê? Porque ele entende, eu acho que isso é uma questão que você também sempre fala, que a gente precisa estar muito próximo do ambiente de formação profissional. Então, hoje, a secretaria tem feito uma interlocução muito boa com as universidades. E os agrônomos, você promete os agrônomos. Sempre, inclusive, eu não posso deixar de falar aqui, senão a gente vai apanhar no R2, o Leonel vai bater na gente. O Leonel esteve aqui já falando. Porque agora, dia 11, 12 e 13 de setembro, o congresso, nós vamos ter o Congresso Estadual de Agronomia, lá em Campos, que é o 10º. Ele esteve aqui falando. E que, por acaso, é um congresso que vai ser feito dentro da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que a reitora é agrônoma e o vice-reitor é agrônomo. Então, a Rosana, agrônoma da Universidade Rural, e o vice-reitor é agrônomo, formado em Viçosa, mas fez o doutorado dele lá na Universidade Rural. Nós estamos terminando. Eu queria fazer porque eu gostei porque você deu uma amplitude, apresentou o Rio de Janeiro do ponto de vista de agricultura, que ninguém, da pecuária inclusive, que poucas pessoas conheciam e vão passar a conhecer. Duas coisas. Uma, que você falasse sobre um pouco, que você é um agrônomo de alta qualidade, um pouco sobre a questão do agrotóxico, né? Que é uma coisa que eu acho interessante. Se pudesse falar alguma coisa sobre a questão do agrotóxico, eu agradeço essa utilização do agrotóxico. Nós posso falar, tem mais uns 2 ou 3 minutos. O que você acha dessa utilização? Nós estamos caminhando dentro da agronomia com uma regularização disso, da utilização. E a outra coisa que você falasse, a Ana Paula Guimarães esteve aqui, agrônoma também, me disse o seguinte: o Brasil produz 250 milhões de grãos. Com 50 milhões acabava a fome. Eu queria que você desse seu finalmente disso aí. Não, então vamos lá. Em relação aos agrotóxicos, esse é um tema extremamente polêmico. A gente tem hoje no Rio de Janeiro um sistema chamado CIAPEC. A Defesa Agropecuária Vegetal do Rio de Janeiro tem feito um trabalho muito pesado no controle da venda de agrotóxico, do uso de agrotóxicos e do recolhimento de embalagem. O agrotóxico é o famoso mal necessário, né? Ou seja, eu faço uma analogia aqui. O ideal é que não tivesse necessidade de utilizar, mas ele acaba sendo aquele remédio que a gente não pode chamar de remédio, porque na verdade, um agrotóxico, né? É um veneno. O remédio cura e o veneno mata, mas que ele tem a sua função importante em algumas lavouras, em algumas circunstâncias. Ou seja, a transição agroecológica, ela está aí, ela vai ser feita, a gente tem políticas nacionais para isso, tem políticas estaduais, e a tendência é nós nos afastarmos dele. Essa é uma tendência mundial. Agora, para fazer essa transição, a gente ainda precisa tomar um pouco de cuidado, porque existem famílias, existem sistemas de produção, existem recursos necessários para que a gente possa ainda manter sistemas de produção que são dependentes desses produtos. Então, é claro que a gente almeja uma transição, mas tem que ser feito com muita responsabilidade e com muita verdade, né? Então, é claro, a gente tem muitas empresas estudando agrotóxicos. Veja a Embrapa mesmo. A ideia é você ter agrotóxicos de menor efeito colateral, de menor toxicidade, mas, ao mesmo tempo, existe um grupo trabalhando muito forte para nós nos libertarmos disso. Então, o sonho de todo mundo é comer um alimento sem agrotóxico. Mas essa transição ainda vai levar algum tempo. E a questão dos 250 milhões de grãos e a fome? Na verdade, esse é um debate antigo. Né? Nós não vamos agora, não está que o pessoal... Mas só para ficar o seu ponto de vista sobre isso. O pessoal diz o seguinte, que o grande problema não é a falta de alimentos, é a má distribuição dos alimentos no mundo, né? Então isso é um debate bem complexo, envolve aí questões de soberania nacional, geopolítica, questões econômicas, socioeconômicas.
Então, assim, é claro que se a gente distribuísse alimentos e tivesse maior poder de compra e todo mundo pudesse se alimentar, a gente ia ter cada vez menos fome no mundo, né? Mas existem críticas em relação a isso, ou seja, as pessoas defendem que essa alimentação deveria ser uma outra alimentação. Porque se todo mundo no mundo quisesse consumir igual a um classe média americano, a gente teria um problema muito sério em toda a humanidade. Talvez esses recursos não dariam, né? E há quem diga que não dá. Por quê? Porque a gente tem que reduzir desperdício, tem que reduzir sobra, tem que melhorar a eficiência de consumo e tem que garantir uma eficiência de um alimento cada vez mais saudável, né? Então é um debate complexo, muito, muito difícil, mas realmente existe esse déficit alimentar que a gente tem que combater. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da agricultura sustentável e o combate à fome, à pobreza, à miséria, como um dos nossos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá bom. Felipe, eu queria agradecer a você. Ficamos aqui 1h06 da sua presença. De fato, eu conhecia você, mas acho que você é muito melhor do que eu achava. Então, e o que o pessoal... porque, na verdade, essa é muito melhor que eu digo, não é nenhum elogio. É que, na verdade, você traduziu o seu conhecimento e o seu trabalho que você está fazendo nos últimos 3 anos e que fez para trás. Então, eu acho que todos já teve aqui Marco Túlio, teve Leonel, Ana Paula Macedo, todo mundo, de alguma maneira ou de outra, traduzem ao seu perfil de técnico, sua experiência. E queria te agradecer por você ter apresentado a sua experiência e o seu trabalho significante dentro da Secretaria de Agricultura. Meus parabéns. Obrigado, Marco. Queria agradecer a você mais uma vez, agradecer ao Barata, que é uma pessoa muito especial para mim, tem muito carinho também, estimo as melhoras dele, e agradecer muito a oportunidade que o doutor Flávio Ferreira, que eu falei, o secretário, me deu, com toda a sua equipe, doutor Deodalto, e dizer que a Secretaria está de portas abertas para todos aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, quiserem participar, inclusive, desses eventos que eu falei. Fica o convite aqui para todos os colegas da engenharia, da agronomia e da geociência. Tá bom. Muito obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, hein, Felipe. Um abraço.